Visão geral do Esperanto. 1. O surgimento do Esperanto. O Esperanto é uma língua, mas não é uma língua natural, língua materna de determinado povo, e sim uma língua artificial, isto é, criada por alguém. Mas ela não é a única língua criada, nem a primeira. Neste livro, A Busca da Língua Perfeita, aqui a capa da edição em Esperanto, Umberto Eco, conhecido escritor e intelectual italiano, traçou a história de várias tentativas de se criar uma língua perfeita, um instrumento de comunicação o mais perfeito possível. Não vou entrar em detalhes. Algumas informações são dadas também no livro Por um Mundo Melhor, de Silas Chaves. Eu cito: o filósofo e matemático francês René Descartes, em 1629, é o primeiro autor de cuja contribuição se tem informação precisa no que concerne ao advento de um idioma neutro auxiliar. Em sua opinião, esse idioma só é possível se condicionado rigorosamente a várias prescrições, dentre as quais, por ele julgadas essenciais, as três seguintes: facilidade extrema da gramática, unidade e imutabilidade do valor fonético das letras, internacionalidade do vocabulário. Nos anos que se sucederam, sábios europeus de várias nacionalidades dedicaram-se com afinco à solução do problema. Inúmeros projetos apareceram. Segundo Umberto Eco, dois autores franceses, Couturin e Léaud, contaram e analisaram não menos que 38 línguas internacionais criadas no século XIX. Uma dessas línguas é o Volapük, inventado em 1880 pelo alemão Johann Schleyer. Chegou a ser bastante conhecido e utilizado, mas finalmente fracassou. Quem criou o Esperanto foi o polonês Ludwig Laser Zamenhof, cujos pronomes são em português Luiz Lázaro. Ele nasceu em 1859 numa família judia em Białystok, que fica atualmente no nordeste da Polônia. Aqui a localização da Polônia, em vermelho, no centro-leste da Europa. E aqui Białystok, o ponto vermelho no nordeste da Polônia. Mas a região toda pertencia na época ao Império Russo. Nessa cidade natal de Zamenhof moravam pessoas de várias nacionalidades, membros de vários povos e, portanto, falavam-se várias línguas. O russo, o polonês, o alemão e o Yiddish, a língua franca dos judeus, eram línguas oficiais. Zamenhof aprendeu desde criança o Yiddish, que sua mãe falava com ele, o russo, que seu pai falava com ele, e o polonês. Na quinta série da escola primária, começou a aprender alemão, que depois ele falava fluentemente, inglês e francês. Mas as pessoas simples, com pouca ou nenhuma instrução, falavam apenas uma língua, a língua materna. Se numa mesma cidade moram pessoas de idiomas maternos diferentes, a comunicação obviamente torna-se muito difícil. Ainda criança, Zamenhof percebia não somente essas dificuldades de comunicação, como também a consequente falta de compreensão mútua entre as diversas nacionalidades. Eu cito: o menino Lázaro, com apenas 6 anos de idade, já se constrangia e se indagava ao assistir a discussões e contendas que terminavam em lágrimas, sangue e até mesmo em mortes violentas. Essa impressão terrível não mais se apagaria de sua mente. Ainda na adolescência,
ele teve a ideia de que deveria haver uma língua neutra, uma língua franca, que, aprendida por todos, possibilitaria a comunicação e melhoraria a compreensão entre as pessoas de línguas e culturas diferentes. No ginásio, o ensino médio ou segundo grau, estudando latim e grego, ele ficou sabendo que essas línguas já foram línguas francas no passado, isto é, servindo para a comunicação entre diversos povos. Mas ele considerou os dois idiomas difíceis demais para servirem de língua neutra. Em 1873, seus pais se mudaram para Varsóvia, hoje capital da Polônia, onde Zamenhof continuou a frequentar o ginásio e a refletir a respeito das possibilidades e problemas da criação de uma língua internacional. Com muito afinco, com seus conhecimentos linguísticos e com genialidade, ele elaborou uma primeira versão de tal língua neutra, ou universal. Concluiu esse trabalho em dezembro de 1878, quando ainda não tinha completado 19 anos. No dia 5 de dezembro de 1878, ele e um grupo de 6 ou 7 colegas de escola festejaram o nascimento da língua internacional. Aqui uma foto dele nessa época. Terminado o ginásio em 1879, foi mandado para Moscou, onde iria estudar medicina. Antes, porém, o jovem Zamenhof teve de prometer ao pai que abandonaria a ideia da língua universal, pelo menos provisoriamente, até terminar o curso de medicina. E teve de entregar-lhe, naquele dia, os cadernos que continham os originais. Sobre sua estada na Universidade de Moscou, Zamenhof disse depois: "Meus colegas em Moscou eram representantes de muitas raças diversas. Isso reforçou em mim a ideia de trabalhar por uma família humana unida, isto é, por uma humanidade unida." Seus pais não puderam mantê-lo em Moscou e fizeram-no regressar a Varsóvia, em 1881. Contava, então, 22 anos de idade. Durante o seu afastamento, seu pai, prudente e rigoroso, por amor ao seu filho, temendo por seu futuro, queimou todos os manuscritos sobre a língua internacional. Mas Zamenhof se lembrava de tudo que havia escrito e começou não somente a reescrever seu projeto, como também a melhorá-lo. Trabalhou nisso durante vários anos, continuando ao mesmo tempo seus estudos de medicina na Universidade de Varsóvia, onde se formou em 1885. Em 1887, aos 28 anos, resolveu publicar seu trabalho sobre a nova língua. Esse primeiro livro era uma gramática da língua internacional com as instruções em russo. Continha as regras básicas, a pronúncia e um pequeno vocabulário. Aqui uma cópia da capa dessa primeira edição. Pouco tempo depois, foram lançadas edições em polonês, francês e alemão. Zamenhof publicou o livro não com seu nome, e sim sob o pseudônimo Doktoro Esperanto, o que significa, em Esperanto, doutor que tem esperança. Com o tempo, Esperanto começou a ser usado como nome da nova língua.